Olá pessoal, meu nome é Eduardo, seja bem-vindo ao canal. Estamos analisando o livro A Vida Intelectual de A.D. Sertilanges, esse livro aqui que traz ensinamentos do padre Sertilanges sobre como ter uma vida voltada para os estudos, um aprimoramento do seu intelecto. Estamos agora analisando o primeiro capítulo, que tem como título A Vocação Intelectual. Esse primeiro capítulo se divide em três partes, né? A primeira parte tem como título O Intelectual é um Consagrado. A segunda parte tem como título O Intelectual não é um isolado. E a terceira parte tem como título O Intelectual pertence a seu tempo. Então vamos falar sobre essas partes aqui desse capítulo. Interessante dizer que a forma como o Sertilanges escreve é bem direcionada. Ela é como se estivesse conversando com quem está lendo, né? Tanto é que ele utiliza palavras como você, tu, né? Nessa tradução da editora Realizações utilizou senhor, o senhor, né? E na tradução da Armênio se utilizou tu, né? Ou então sois, etc. Né? Então é interessante dizer que é como se o Sertilanges estivesse conversando, direcionado a você, o leitor. Né? Esse é um estilo já muito antigo, utilizado até mesmo na época medieval. O Mortimer Adler também utilizou em alguns de seus livros, e isso faz com que você se conecte melhor ao longo da leitura daquele capítulo. Né? É bem interessante isso. Eu costumo imaginar como se eu estivesse diante, né, da própria pessoa que está escrevendo, né, diante do próprio Sertilanges, lendo ou falando alguma palestra, algo do tipo. Né? Então, na primeira parte temos aí o intelectual é um consagrado. Né? O intelectual ele é alguém que está vocacionado, alguém que está direcionado, alguém que busca fazer o curso da sua vida de algum determinado modo. No caso, um profundo desenvolvimento da sua mente, um profundo desenvolvimento do seu espírito. Né? E para se fazer aí essa vocação, para se dar a esse trabalho intelectual, existem duas formas, né? Ou dedicação em tempo integral, né? Ou dedicação como complemento à sua atividade profissional, né? Os tempos que te sobram daquilo que você exerce profissionalmente. Então, o Sertilanges coloca, né, que esse trabalho profundo que será exercido pelo intelectual, ele não são leituras soltas, ou um trabalho esparso, ou algo que você faz rápido. Ele é algo que vai ser pleno, né, algo que vai ser feito ao longo da sua vida, com o passar do tempo, né, em resposta justamente a um chamado. Né? Então é algo que será dedicado desde os seus momentos mais privados, pode ser até mesmo os momentos em convívio na sociedade. E nisso ele coloca que existe o estado do trabalho. Inicialmente, dois tipos de estado de trabalho. Né? O primeiro é em que você tem uma formação, por exemplo, na escola e tudo mais, e com o passar do tempo você vai degradando, né? Retornando ao seu estado inicial. E enquanto o segundo estado do trabalho é aquele que você adquire a primeira formação e vai mantendo essa formação e ampliando ao longo do tempo. É esse o chamado da vida intelectual. É alguém que forma a sua base e que vai ao longo do tempo ampliando e desenvolvendo toda essa base que você tem, né? De uma forma tranquila e paciente, né? Basicamente. É necessário para ter uma vida intelectual dedicação, investimento, compromisso, e ele até coloca a frase, né? A verdade só está a serviço de seus escravos. Então tem que haver compromisso com os estudos, né? E tem que haver essa diligência, essa dedicação real a essa vida intelectual. Então é por isso que existe realmente uma vocação. Né? O intelectual, como ele diz, ele é um consagrado, é alguém que devota a sua vida a esse propósito. Né? Primeiramente, você que não sabe se está disposto a aderir a essa vocação, deve pensar consigo mesmo se essa é a sua vocação, porque cada pessoa tem o seu direcionamento, né? Então, deve ser um questionamento que é muito pessoal e deve ser questionado consigo mesmo, porque é uma questão também de obediência a Deus, segundo Sertilanges. Né? O Deus ele te convoca a determinada ação, a determinada conduta de vida.
e você vai basicamente atender a esse chamado, verificando a sua própria consciência e também aquilo que você acredita que Deus está te chamando, né? Então é considerado aí, portanto, algo consagrado, né? Algo que você vai se direcionar tanto mentalmente como espiritualmente e tudo mais, né? Aqui a visão do Sete Langes, que era um padre, né, da Igreja Católica, então ele coloca suas ideias em relação a isso, né? Então é uma questão de obediência a Deus, né? E para verificar também um pouco mais sobre isso, você tem que verificar um pouco dos seus gostos, né? Daquilo que você gosta, daquilo que você está direcionado, e com isso você vai entender um pouco mais aí a sua própria vocação, né? Ele até coloca, né? O prazer pode também desvendar nossas vocações. Deve ser analisado o gosto para saber, portanto, como será essa sua vocação. Não gostos triviais ou de momento, ou vinculados às suas paixões, mas um gosto bem direcionado, né? Algo que seja bem valorizado e tudo mais, né? E nisso, o intelectual ele tem basicamente dois tipos de interesses, tanto o interesse geral quanto o interesse pessoal, né? O interesse geral é aquele que ninguém pode se furtar, aquele que te comanda a melhorar a si mesmo, né? Todos devem e deveriam buscar melhorar a si mesmo. Então esse é o interesse geral. Enquanto que há o interesse pessoal daquele que tem essa vocação intelectual, que é realizar plenamente a si mesmo. É uma pessoa se completar nessa atividade que você está exercendo, né? E exercendo essa atividade, você vai entender que aquilo é o que você tem que fazer, é aquilo que está direcionado para a sua vida aí. O caso é também vinculado à própria ideia aí do cristianismo, né? O próprio Setlanges coloca, né, que o cristão ele tem, de certa forma, uma extensão do corpo espiritual de Cristo, né? Ele consagra aí a si mesmo, tentando verificar aí o que Jesus Cristo havia feito, tentando tomá-lo como exemplo e dedicação, né? Evidentemente que nunca alcançaremos a plenitude tal como Jesus Cristo, né, que segundo a crença dos Setlanges era Deus encarnado propriamente, né, e segundo a crença da Igreja Católica. Então teremos ele como exemplo aí de pessoa intelectual e de vida e tudo mais, né? E ele coloca também que o estudo ele tem que ser, portanto, algo que vai te envolver pessoalmente, não um momento do seu dia propriamente você vai esquecer ao longo do tempo, né, com o seu trabalho ou com outra atividade. Ele diz, né, consagrem ao estudo e a seu uso a maior parte de seu tempo e de seu coração. Então, a vocação é isso, né? É dedicar-se ao estudo, a dedicar-se a não só o tempo, mas também o seu próprio coração, a sua própria mente, a sua própria atitude, aquilo que te é direcionado e tudo mais, né? Recusar esse chamado, sabendo que você tem esse chamado para a vida intelectual, é algo que o Setlanges considera como um sacrilégio. É como se você estivesse recusando a um chamado de Deus, né? Uma vocação intelectual. Mas você tem que entrar essa vocação intelectual sem uma vaidade, sem uma ambição tola, né? Sem uma ambição ou vontade de fazer algo que seja para a sua própria glória ou para a sua própria torpeza ou para seu próprio prazer, né? Então seria um sacrilégio atender à vontade de Deus nesse sentido para depois extrair algum tipo de benefício que fosse muito pessoal e mesquinho propriamente, né? Então, segundo os Setlanges, deve-se usar a vida intelectual para algo que seja impessoal, né? E não para, por exemplo, seguir uma carreira literária ou filosófica e para formar um currículo, pode-se dizer assim, né? Em detrimento daquilo que é considerado verdadeiro, né? Então aqui tem uma parte também que é muito interessante do capítulo, né? Que ele já diz aqui e resume bem o capítulo, né? Sois um consagrado, tendes de querer o que a verdade quer, consentir por causa dela, em vos mobilizardes, em vos fixardes nos seus domínios, em vos organizardes e porque vos falta experiência e vos firmardes na experiência alheia. Essa aqui é da versão de Portugal. Basicamente o que ele diz o quê? Você tem que ser consagrado, direcionado a esse estudo, se mobilizar em direção a isso, e como você tem pouca experiência, você tem que se organizar, e na falta dessa experiência,
você tem que ter como firmamento os grandes, né, as experiências alheias, aqueles que tiveram experiências e estudos mais aprimorados, né? Então essa é a vida intelectual, é se organizar, se direcionar ao estudo e também colher aquilo que foi já feito, né, pelos grandes escritores anteriormente do passado, né? Nunca esquecer e aproveitar aquilo que já foi bem colhido, né? Então é preciso conhecer também as causas do saber para depois instalá-las, né? Então conhecer as bases da sociedade, conhecer os principais pensamentos para depois formar a sua própria ideia, formar aquilo que você acredita como uma verdade e tudo mais, né? Então não se deve repudiar os fundamentos, sejam eles por parte dos filósofos ou das teologias, da teologia basicamente, né? Então é evitar viver na superfície, é evitar viver aí de algo que seja superficial e que vai mais tarde ser cobrado, né? Quem tem esse chamado da vocação intelectual, quando se torna velho, provavelmente idoso, né, vai sentir aí que falhou nessa vocação e vai sentir aí o peso de não ter atendido a essa vocação intelectual, né? E o Sete Lances até coloca, né, que muitos jovens se dedicam ao trabalho por vida inteira e quando chega no final da vida sentem esse peso, né? Então você tem que buscar também realizar os seus objetivos como profissional, mas também deve saber controlar aí essa ideia em relação à sua vocação intelectual, colocar ela na sua vida e uma coisa vai estar interligada em relação à outra, né? Tanto a sua vocação profissional quanto a própria vida intelectual, né? Então não se deve preocupar com as realizações provisórias, mas sim com aquilo que é considerado de tempo, de atemporal, né? Algo eterno. Né? E não é preciso também ser um gênio para ser vocacionado para a vida intelectual. Né? Da forma como eu estou falando aqui, fica parecendo que só gênios, grandes estudiosos poderiam ser um intelectual. Na verdade, o Sextilante coloca que o intelectual é muito mais vocacionado do que um gênio ou do que alguém grande estudioso. Né? Não é necessário ser alguém grande no meio acadêmico para ser um intelectual. É preciso, segundo Setilanges, esforço, dedicação e compromisso. Né? É preciso também ter muita paciência e agir, né, como se fosse um operário honesto, né, que vai todos os dias no seu trabalho e se dedica para realizar algo até que algo é realizado. Então essa é a relação da própria vocação, né, que a pessoa tem. É ela persistir e tomar isso como parte da sua vida durante toda a sua vida até a morte, basicamente, né? Agora, aqueles que têm esse trabalho, né, que não conseguem se dedicar em tempo integral à vida intelectual. Basicamente, o Setilanges diz que quem divide o tempo com a vida intelectual e a vida ocupação profissional deve agir ainda com mais vontade e com mais vontade de ser consagrado e não desanimar, mesmo tendo essas dificuldades aí. Ele basicamente não vai precisar ser um gênio, como eu já mencionei, mas também não vai precisar de ter o tempo integral dedicado a isso. Então, por isso é preciso basicamente ter disciplina. A disciplina que vai te trazer aí uma melhor organização e de se direcionar para a vida intelectual, né? E ele ainda coloca uma frase que é interessante, né? A disciplina exigida pela profissão é a melhor escola. Ela é proveitosa para os lazeres de estudo. Uma vez que você tem a sua disciplina de trabalho, vai te sobrar o tempo para o estudo e nesse tempo você vai aproveitar e até mesmo saber controlar aí, o tempo que você vai estudar e tudo mais. Né? Então nem sempre a disciplina e os horários de um trabalho vão te atrapalhar. Né? Talvez pode até auxiliar na vocação intelectual. Quem tem poucos recursos, né, o Sete Lances coloca, né, muitas pessoas estão, por exemplo, em locais isolados, cidades pequenas, onde não há muito recurso, não há tantos livros, não há professores que são bons, ou não há um convívio com pessoas que têm uma bagagem, né, intelectual interessante para compartilhar. Enfim, ele fala sobre a ausência de recursos. Quem tem esses poucos recursos, que sem livros, né, sem acesso a cursos ou a boas companhias, não deve também desanimar, não deve se deixar cair dentro dessa tentação de sair da vocação intelectual.
né? E você tem que buscar a vocação intelectual com aquilo que você tem, né? Estar direcionado, consagrado, não quer dizer sair comprando muitos livros e ter uma estante cheia como a minha aqui, né? Simplesmente o Setilantes diz que poucos livros são os indispensáveis. Então isso vai se resolver na medida em que você encontrar esses poucos livros, né? Você não precisa sempre estar dedicado à compra de livros, mas sim direcionado àquilo que pode extrair de melhor naqueles principais livros, os clássicos, por exemplo, né? Então ele coloca uma frase interessante, né? Da dificuldade, da escassez, da dificuldade é que pode brotar aí a sua força, né? Diante da falta de recursos é que você vai conseguir realmente buscar aí algo que seja mais proveitoso, né? E muitas pessoas que têm muitos recursos até mesmo não conseguem aproveitar tanto quanto aquelas que têm pouco recurso, né? Um exemplo aí são até mesmo os monges medievais, né? Que tinham poucos livros. Naquela época era uma escassez maior de livros e se dedicavam, escreviam muito bem os seus textos, tinham comentários aí exegéticos, né, muito interessantes e tudo mais. Até o próprio Mortimer Adler reconhecia, né, os medievais como sendo aqueles que eram os melhores leitores, né, da história da humanidade. Então, para Setilanges, o que vale para a vida intelectual é a sua vontade, é o seu querer, né? Se você quer buscar essa vida intelectual e sente essa vocação, você tem que se direcionar a isso e direcionar a sua vontade para isso, né? E Setilanges ainda diz que, em relação ao tempo, você tem que dedicar aí basicamente 2 horas por dia. Se você trabalha ou tem uma outra atividade, dedica 2 horas por dia para os estudos, né? Sabendo reservar esse tempo, já vai ser um tempo aí considerado suficiente aí, dentro aí das suas outras ocupações ao longo do dia, né? E nisso ele convoca o leitor a exercer atividade intelectual. E essa atividade intelectual tem várias modalidades, vários tipos de ações que você vai poder promover. Por exemplo, perpetuar a sabedoria entre os homens, colher a herança dos séculos, né? Tudo aquilo que já foi escrito você vai estudar, fornecer ao presente as regras do espírito, né? Colocar as ideias, né, que são atemporais na nossa época também, fornecer, descobrir os fatos e as causas, né? Entender o mundo propriamente, orientar para as causas primeiras e fins supremos, né? Entender as origens supremas e também entender os princípios do universo e tudo mais, reaviver a chama que sempre declina, né? Voltar com as ideias que são proveitosas, porque as ideias são atemporais, né? Organizar a propagação da verdade e do bem, né? São várias atividades que o intelectual realiza, né? E ele coloca aqui no final dessa primeira parte dizendo, né? Se Deus quiser, também tu encontrarás lugar um dia na Assembleia dos Espíritos Nobres. O que ele quis dizer isso, né? Assembleia dos Espíritos Nobres. Está ali junto aos santos, né? Aqueles que são considerados exemplos de vida, e também junto daqueles grandes intelectuais que escreveram obras imprescindíveis da humanidade, né? A Assembleia dos Espíritos dos Nobres, aqueles que se dedicaram à vida intelectual e que são estudados e consagrados pela humanidade, né? Agora temos aqui a segunda parte, que é o intelectual não é o isolado. Na medida que você se dedica aos estudos, você não tem que se isolar. Você não pode ficar num quarto fechado e ignorar a humanidade e estar ali diante dos livros e tudo mais. Para Setilanges, ser individualista é um erro. Né? Individualista no sentido de preocupar apenas consigo mesmo e com sua vida intelectual. Isso seria considerado para Setilanges uma deformação da personalidade cristã. Né? A personalidade cristã é algo que basicamente te vincula à participação a um grupo, à igreja e tudo mais, à participação na sociedade. Para Setilanges, o isolamento ele é inumano, né? Sempre há necessidade de convívio com os seres humanos, porque é através da experiência, é através do sentir humano que você vai atingir a verdade, né? O ser humano ele vai conseguir aprender mais sobre si mesmo, também estando em contato com os próprios semelhantes, né? E nisso ele coloca, né? O intelectual deve viver o universal no seu tempo, na sua história e no seu local também, né? E nisso ele coloca como exemplo o próprio Jesus Cristo, né? Que conviveu com as pessoas da sua época, estava à disposição especialmente aos simples e comuns e participava ativamente aí,
de conversar com várias pessoas e pregar e tudo mais. E não só isso, mas ele enunciou e disse aos discípulos que eles deveriam estar diante das pessoas e conversar com várias pessoas e pregar o evangelho, né? Então, para Setilantes, toda verdade é vida, né? Orientação, caminho em vista do fim humano. Então a verdade, ela é vida, é algo que isso tem que ser vivido e tem que ser vivenciado e experimentado, né? Porque segundo os Setilanges, né, o próprio Jesus Cristo disse, né, eu sou o caminho, a verdade e a vida. O caminho, a vocação intelectual te direciona a um determinado caminho, que é o Jesus Cristo. A verdade, que é o Jesus Cristo como o exemplo da verdade, né, para o intelectual cristão, e a vida. E ele coloca, né, a verdade e a vida estão associadas, né, a verdade e a vida. Então, trabalhar aí no espírito sempre de utilização, né, sempre quando você encontrar outras pessoas, tentar extrair delas o melhor, tentar extrair delas o que você pode aprender e guardar para você aquilo que for considerado melhor como pessoa, né, como intelectual e tudo mais, né? Basicamente, nós quem é cristão, né, dá continuidade ao próprio trabalho de Jesus Cristo, né? Não só o trabalho de Jesus Cristo, mas dos apóstolos em seguida e tudo mais, né? Por isso há esse vínculo propriamente, o exemplo de Jesus, ele deve agir aí para o intelectual cristão, né? Ele deve agir como Jesus, meditar, provir, né, distribuir e estar vinculado aí às próprias fontes do Pai, inclusive, né? E tem uma passagem interessante aqui, agora nessa versão, aqui, Jesus Cristo precisa de nosso espírito para sua obra, como ele precisava sobre a terra de seu próprio espírito humano. Tendo ele partido, nós lhe damos continuidade. Temos essa honra incomensurável. Somos seus membros, consequentemente, seu espírito por participação, consequentemente, seus cooperadores. Ele age por nós no exterior e por seu espírito inspirador no interior, como quando, estando vivo, agir no exterior por sua voz e no interior por sua graça. Nosso trabalho, sendo uma necessidade dessa ação, trabalhemos como Jesus meditava, como ele se provia para distribuir nas fontes do Pai. Então ele coloca aqui o intelectual como alguém membro, né, pode-se dizer assim, da sua própria vocação e da direção que Jesus Cristo teve aqui na Terra, né? O caminho que ele deu é o que o intelectual cristão vai seguir, basicamente, né? E nisso temos a terceira parte do capítulo, que diz: o intelectual pertence ao seu tempo. Né? Esse título, né, o intelectual pertence ao seu tempo, já deixa claro, né, que o intelectual ele não está dissociado nem da sociedade, né, não está isolado da sociedade e também não está procurando algo fora do seu tempo. E nisso ele diz que o homem está relacionado e vinculado ao seu próprio tempo. Dentro da infinidade, né, e a atemporalidade de Jesus, o homem ele está vinculado àquele micro momento da existência. Né? Então, o homem do século XX, ainda mais, ele anda como um trem descontrolado. Né? Basicamente, o Setilanges viveu, né, no século XX, nós já estamos no século XXI, mas o século XXI era uma época sem rumo, né, próximas de guerras, e especialmente porque o livro foi escrito, né, na década de 20 e revisado nas décadas seguintes, né, onde o mundo passava pela Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Era basicamente o caos do mundo e havia pouca, basicamente, esperança de controle basicamente, do que poderia haver, né, em relação a pensamentos, às ideias. Né? O próprio Sextilante coloca, né, o mundo está em perigo por falta de máximas de vida. E é nisso que o intelectual tem que buscar. Ele tem que estar vinculado ao seu tempo, porém preservando os valores, preservando aquelas verdades que foram já anunciadas e tudo mais. Mas o intelectual ele não pode cair em dois erros, né? Que é o diletantismo e a tendência arqueológica. O diletantismo é basicamente fazer as coisas por prazer momentâneo, mas da mesma forma, né, também não se pode ter uma tendência arqueológica, ou seja, se apegar demais às coisas do passado e ignorar o futuro, ignorar o presente. Porque basicamente a verdade ela é atemporal, como eu já mencionei, ela não tem tempo, né? E aqui ele coloca, né, o apego
ao passado e ignorar a presença, seria como se ignorasse a presença universal de Deus, né? Então ele coloca, Deus não envelhece, portanto você não tem que se apegar ao passado, e nem tanto ao presente, né, fazendo aí algo momentâneo, mas você tem que se apegar às verdades universais, que são atemporais, né? Então por isso ele coloca, né, utilizemos o valor dos mortos para viver. Como assim? Você vai buscar também no passado a verdade. Aquilo que foi verdadeiro no passado também é verdadeiro no presente e também será no futuro. Mas aqueles que escreveram verdades no passado não devem ser ignorados, né? Porque já atingiram aí o alicerce para atingirmos outras bases, outras fontes futuras da verdade, né? E atingimos aí basicamente aquilo que o intelectual vai buscar, né? A verdade e o melhoramento de si mesmo nessa vida intelectual. Então, o intelectual ele precisa renovar, mas não renovar sempre, basicamente buscando algo que vai esquecer o passado. Mas também não pode se apegar ao passado como se fosse um passado sepultado, né? Mas sim se apegar àquilo que é considerado eterno, né? Então, quanto mais cedo o intelectual perceber isso, né? Perceber toda essa vocação que ele tem, perceber tudo aquilo que ele está direcionado para o estudo, ele estará aí mais preparado e irá trazer aí melhores ideias, terá mais tempo para se dedicar e atuar dentro dessa vocação intelectual, né? Isso é bem interessante aqui no capítulo. Em seguida, o capítulo 2, o Sertilanges irá tratar sobre as virtudes que o intelectual tem e que deve exercer aí em relação à sua própria vocação, né? Então esse é o capítulo 1º do livro A Vida Intelectual de Sertilanges. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se inscreva no canal, curta, compartilha. Muito obrigado pela atenção.